Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, povo lindo de Deus. A paz esteja com todos vós. Seja muito bem-vindo a mais um devocional Caminho Diário, mais um dia de encontro com a palavra de Deus, palavra que transforma, que liberta, palavra que conduz a um caminho justo, a um caminho reto. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que nos leva à salvação. E essa é a intenção desse devocional, de todos os dias estarmos aqui para descarregar de nós e nos encher do que é do alto, do que vem de Deus. Eu quero louvar pela vida de cada um que está aqui, consagrar cada um que vai estar passando por aqui ao Senhor. A palavra dele diz que tudo que é consagrado ao Senhor é do Senhor. Então que nós possamos ser tomados pela graça dele e sermos cuidados e zelados por ele, que é o nosso Criador, o nosso Pai, Senhor e Salvador. Amém? E aquele que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo a este devocional. Fico feliz pela tua presença. Fico feliz porque o Espírito Santo te direcionou até aqui, direcionou esse vídeo até você. Então, que ele fale contigo e que você possa sair daqui renovado, como estamos saindo daqui todos os dias, um pouco mais fortalecido do que ontem. E é claro, ainda faltando para amanhã, porque amanhã temos um novo encontro para sermos reabastecidos. Amém? Vamos fazer a nossa oração? Não dá para iniciar esse devocional sem a presença do Senhor, não dá para ir sem o Senhor. Se Ele não estiver aqui, eu não vou, eu não quero e eu creio que você também. Amém? Você não veio aqui por mim, você veio aqui para ouvir a palavra dele e eu não tenho nada para entregar, mas o Espírito que me usa, ele sim pode falar com cada um de vós. Aí onde você está, ele sabe qual a sua necessidade, ele sabe do que você precisa. Amém? Então vamos convidar? Feche os seus olhos por um instante e deixa o Espírito Santo te acessar. Pai, nessa hora eu quero louvar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por este novo dia, por esse novo momento na Tua presença, por esse novo encontro. A cada dia somos renovados pela Tua palavra, a cada dia estamos sendo reabastecidos, ó Pai. Muito obrigado por estar conosco nessa jornada, muito obrigado por não desistir de nós, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente chega aqui tão cansado, querendo não estar, mas ainda assim, o Senhor não falta a um só dia deste encontro. Obrigada, Santo Espírito, pela Tua direção. Que a cada encontro, que a cada palavra nós possamos diminuir o nosso e aumentar a glória do Senhor, que a glória do Senhor venha resplandecer, que a nossa face possa revelar a Tua presença em nossa vida. Pai, eu agradeço por cada oportunidade, eu agradeço por cada pessoa que está passando por aqui. Louvado seja o Teu santo nome, bendito seja o Senhor. Usa-me, ó Pai, conforme a Tua vontade, que o Senhor encontre acesso em cada coração, para que através da minha boca saia a semente a ser plantada em cada um deles, para enraizar e poder dar bons frutos ao reino de Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, gente. Seremos ministrados no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Esse Tiago que é atribuído o irmão de Jesus, não ao apóstolo, mas o irmão de Jesus. Sabemos que temos dois Tiago, mas esse aqui é o irmão de Jesus. Aquele que não acreditava em Jesus, mas depois passou a crer, depois que Jesus é ressuscitado. Ele entende de fato que era irmão ali do próprio Deus em forma humana. Imagina o quanto isso impactou. Sabemos que muitas vezes nós nos fechamos a crer no Senhor, nos fechamos, mas quando a verdade é revelada, quando finalmente os nossos olhos espirituais são abertos, a gente é tomado por essa graça. E nada mais pode calar a nossa voz, porque a gente só quer falar das bem-aventuranças do Senhor. E não foi diferente com o Tiago. Ele se posicionou, ele trouxe coisas de verdades que a gente nem imagina, mas imagina que ele teve a oportunidade de crescer com Jesus, brincar com Jesus, brigar com Jesus, porque irmão briga, né? Mas ainda assim, ele teve a oportunidade de ser salvo por Jesus. Então, que a gente possa fazer essa leitura crendo que Deus, ele sabe de todas as coisas, período em que a gente passa, seja só alegria, seja só tristeza, tudo tem um tempo determinado para iniciar e para finalizar.
Que você hoje possa ouvir essa leitura atento à verdade do Senhor, mas sem medo, com temor e respeito à palavra de Deus. Eu vou ler do versículo 12, no capítulo 1 mesmo, tá? Do versículo 12 ao 15. Mas você fica aí com essa tarefa de fazer a leitura completa. Lê, gente, o livro de Tiago é pequeno. Você não vai levar muito tempo fazer a leitura e vai ser muito, muito importante para a sua vida fazer a leitura deste livro. Amém? Assim como toda a Bíblia. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. E aqui eu finalizo a leitura, mas que você aí possa continuar, porque é um livro muito, muito impactante, mas também que nos ensina muita coisa. Tiago, ele traz esse despertar, porque assim, muitas vezes nós culpamos a Deus por algumas situações que a gente vive. Eu fui tentado, Deus ficou me tentando, e Deus não brinca aonde ele, na verdade, não brinca com ninguém. E ele jamais vai tentar alguém sabendo que essa pessoa ainda não está pronta para ser aprovada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para ficar parando de culpar Deus pelas nossas escolhas. Tiago, ele está trazendo aqui exatamente isso. A tentação, ela vem daquilo que você olha e deseja. E aí você, por olhar, por desejar e por não fugir daquilo ali, sente-se tentado, atraído, até o momento que acaba permitindo que o pecado entre. E a gente sabe que o pecado gera morte. E é preciso estar muito vigilante. É por isso que quando Jesus fala vigiai de noite, orai sem cessar, é exatamente porque ele sabe todos os riscos que nós corremos. Não porque Deus vai ficar todos os dias nos tentando. Qual seria a lógica de Deus nos resgatar e querer ficar todo dia nos tentando? Quem faz isso é Satanás. Ele quer, de fato, que você seja atraído pelos seus desejos. As concupiscências são os desejos, são as vontades humanas. Então, ele que quer que você seja atraído pela vontade humana. Deus não quer que você seja atraído pelas vontades humanas. Pelo contrário, Deus quer e Deus sempre nos leva a mortificar as nossas carnes, a fugir das tentações. Porque ele sabe quão difícil é resistir a uma tentação. O próprio Jesus foi tentado por Satanás durante 40 dias naquele deserto. E olha lá outras vezes que a palavra não traz isso. Mas todas as vezes que ele era afrontado, que ele era blasfemado, isso de certa forma é uma tentação. E ele, com o poder e autoridade, poderia fazer o que quisesse com aquelas pessoas. Mas ao contrário disso, ele nos ensina a perdoar, ele nos ensina a amar. Mas a gente precisa tomar muito cuidado também, porque as tentações acabam nos gerando vontades que não é para nós como cristão mais sentir. Então muitas coisas em nossa vida acontecem exatamente por causa dessa falta de controle que nós temos com aquilo que nós vemos e permitimos descer para o nosso coração através dos pensamentos. Quando Jesus disse que até em pensamentos pecamos, ele está se referindo a esses momentos, porque nós olhamos, ali nós temos que anular aquele mal, vigiar muito com o que os nossos olhos, ouvidos ouvem e vê, para que a gente não permita que isso vá aonde? Ser maquinado aqui dentro, porque no pensamento que tudo acontece. É aqui que tudo acontece. E se você não controla aqui, a atitude vem e acaba acontecendo. Então o próprio Tiago vai dizer, pela sua própria vontade, depois, havendo a vontade concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então primeiro vem o desejo. Primeiro vem ali, ele usa o ato de consumado, ele usa o ato de concebido, né? E dá a luz, ele dá o exemplo. Então, quando a gente vê ali, se a gente não trava,
aquilo ali gera dentro de nós. E gerou, já foi concebido. E aí, se deixar criar, vai dar luz. E dar luz é o que é o pecado. Então, precisamos muito ter esse cuidado, esse controle com as coisas desse mundo. Gente, nós não estamos imunes a isso. Entenda, viveremos tentações sempre, mas vai caber a nossa vontade, não deixar que ela nos domine. A gente precisa cuidar do nosso pensamento e do nosso coração. A palavra de hoje é um chamado para que a gente cuide da nossa mente. O mundo está ficando depressivo, o mundo está ficando ansioso e isso tem matado a fé de muitas pessoas. E o que eu quero hoje com esse devocional é fortalecer a sua fé, para que você não desista de buscar no Senhor respostas, de esperar no Senhor o que você tanto sonha, um casamento, filhos, um bom emprego, portas abertas, uma vida financeira confortável, a saúde, sabe? Tem muita gente fazendo loucuras, buscando coisas, soluções que são humanas e não vai resolver problemas. Tem que tomar muito cuidado com as festas desse mundo, com a prostituição, com a idolatria, porque isso tem levado pessoas a desviar os olhos da verdadeira face de Deus e tirando eles do descansar no Senhor. O Senhor nos convida a descansar e esperar o tempo dele. E esse tempo muitas vezes é cruel. É cruel porque a gente acha que Deus está em silêncio e que nada está acontecendo, mas é porque nós olhamos pelos olhos humanos. Quando nós vamos olhar pelos olhos celestiais, quando a gente permite que as escamas sejam arrancadas, a gente vê o operar e o trabalhar de Deus em mim e ao seu favor. Deus ama cada um de nós de tal maneira, que Ele mesmo veio ao mundo e se entregou numa cruz. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então você está aí deixando um problema tirar a sua paz. Você está deixando um problema abalar a estrutura da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos. Você está deixando que o mundo tire a sua alegria. Mas hoje o convite é que você volte a confiar no Senhor, que você volte a descansar no Senhor, que você volte a esperar no Senhor. Tiago nos diz, fique atento para que as tentações não matem você, para que as coisas desse mundo não te leve a pecar e blasfemar contra Deus. É um pecado. Blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. Então cuidado para que as suas vontades não acabem te fazendo perder a verdadeira boa obra na vida de cada um, que é o projeto de Deus para nós. Que você possa hoje voltar à essência do primeiro amor, a se refazer com o Senhor, a se entregar verdadeiramente a Ele e possa desfrutar do melhor deste mundo, mas com sabedoria do alto e não terrena, com a presença de Deus e não com dependência humana. Você não depende nem de você, muito menos de outro ser humano. Então, o que hoje você tem é atitude de fé. Seja uma doença, seja uma prisão, seja uma condenação, seja um vício, seja um conflito, seja lá o que for que intentou contra a sua vida. Hoje, se você se posicionar como uma pessoa de fé, homem e mulher de fé, esse mal vai ter que bater por retirada, porque Deus é maior do que todas as coisas, todas as criaturas que existem na face da terra e em todo o céu. Amém? Então que você saia daqui hoje fortalecido, reabastecido e reanimado, porque Deus não desiste de você. Ele é contigo todos os dias. Agora você precisa deixar você ser com Ele também. Não ignore a presença de Deus. Não ignore o cuidado de Deus. Não ignore o amor de Jesus. Amém? Compartilhe essa mensagem com alguém. Manda essa mensagem para uma pessoa que está precisando renovar a fé, que está precisando receber um aconselhamento de controle
que às vezes a gente está fazendo alguma coisa que sabe que aquele ali é errado, mas como nenhuma palavra chamou ali, sabe, o arrependimento, a pessoa continua fazendo. E isso vai gerando o quê? O pecado. E o pecado leva à morte. Morte espiritual. E muitas mortes também da carne. Amém? Então, que você hoje possa concluir o seu devocional aí com o Senhor e ser direcionado pelo Espírito a se tornar uma nova criatura no Senhor. Essa é a intenção desse devocional. Então curta, compartilhe, comente, fale um pouco de você. Eu quero te conhecer também. Amém? Que Jesus te abençoe e te guarde, faça resplandecer a face dele sobre ti. E nós nos encontramos amanhã para essa nossa rotina, para essa nossa caminhada de fé, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau, fica com Deus. Lembre de compartilhar, de curtir, de clicar aí no sininho, dar o seu likezinho aí, porque é muito importante para que a gente possa levar esse evangelho a todo povo, toda criatura nessa face da terra. Amém? Fica com Deus. Cheiro grande no coração. Tchau, tchau.